Vamos lá, continuamos então, ó. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Narrativa da primeira pessoa. Então, ó, de novo, é Jesus falando com cada um de nós. Então, não tem uma proposta para outra pessoa. Agora é pessoal. O capítulo inteiro é eu vos chamo, eu vos... Então, é tudo no eu. Para a gente entender esse caminho proposto. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, para a gente pensar de novo, ó. Então, ele começa já fazendo uma questão. Então, toda vez que a gente fala que ama Jesus, a gente tem um compromisso de guardar os mandamentos que ele nos ensinou. Para facilitar, ele simplificou, né, e fez assim, ó, aqueles 10 que o Moisés falou, eu vou resumir em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, isso é o que ele nos pede. Então, se percebermos, é um mandamento que é assim, ó, amar, amar, amar. Esse é o pedido. E olha que engraçado, a gente acha difícil. Então, nós vamos ter que pensar, né? Por quê, ó? Por que amar é difícil? Porque a gente acha desafiador quando ele pede. E tudo que ele pede fica desafiador, porque é o caminho que a gente não conhece. Então, ó, o que tem de tão difícil em amar? Porque às vezes a gente fala assim, ai, nossa, meu coração é cheio de amor, eu gosto tanto de amar as pessoas. Nossa, eu sou... Então, uma pessoa tão amorosa teria dificuldade em amar alguém? Vocês podem se mexer, por favor? Ó, se eu sou tão amorosa, eu tenho dificuldade? Não, seria fácil. É fácil amar? Então eu não tenho. Então eu preciso definir, tenho ou não tenho? Não tenho, ponto. Vamos simplificar, ó, não tenho. Então eu preciso aprender o que é amar. Porque senão eu vou falar de coisas que não são verdade. E aí eu fico confusa de novo. Ó. Então, ó, nós não temos um coração amoroso, ponto. E nós precisamos aprender a amar. E o convite dele é esse, ó, se vós me amais, guardai o meu mandamento, que é amar, amar, amar. Então, essa é a lição. Então, ó, e aí, então, ele vai enviar um outro Consolador, para que esse permaneça eternamente conosco. Agora vamos por dedução. O que será uma coisa que pode ficar eternamente comigo? Não é difícil. Vai que a gente chega. O que é uma coisa que pode ficar eternamente comigo? Mas qual amor? Hã? O amor de Deus pode. O aprendizado do Evangelho. Ó, quando eu falo do amor de Deus, a gente já poderia afirmar: o amor de Deus está conosco. A pergunta é assim: eu estou com o amor de Deus? Por exemplo, aquilo que você falou hoje para o juiz lá que ajudou a Suíça. Então, o que acontece? Ó, o amor de Deus está, mas eu estou? Não. Então, ó,
para ficar eternamente comigo, tem que estar em mim. Eu fico eternamente comigo. E quando essa lei de Deus, esse amor, está construído em mim, em compreensão, em vivência, isso é meu e ficará para sempre. Então, isso não me abandona. Então, quando eu começo essa compreensão, esse aprendizado, agora vai ser eterno. Porque agora é conquista. E aí ele continua falando assim, ó. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, quando ele veio, a gente não conhecia. Nós nem conseguíamos entender do que é que ele falava. Tudo que o Cristo falou, para nós, gerou bastante estranheza. Assim como a gente entende, mas ainda é esquisito. Porque, olha só, quando a gente fala assim, ó, se alguém bater na direita, oferece à esquerda. Você entende? Entendo. Soa com justiça e clareza? Não. Eu acho isso esquisito. Tão esquisito que eu nem faço. Porque para mim ainda não tem lógica isso. Então eu só escuto, mas eu não entendo, porque ainda não tem sentido. Porque para nós ainda é como se isso fosse injusto, errado, inadequado. Então, ó, eu entendo, mas não é comigo. Então, por isso que ele falou, ó, a gente não tinha ainda como receber aquilo, não entendia, por isso não ficou. A gente se perdeu. Agora começa a fazer sentido. E se faz sentido, eu compreendo, alinho com aquele ensinamento e conquisto, isso fica eternamente comigo. Nunca mais me abandona. Então, o esforço que nós vamos ter que fazer juntos é isso. Eu entendo, mas será que eu entendo? Porque senão eu sei, mas não faz sentido. E aí eu não consigo mudar em nada. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, ó, conforme esse conhecimento fosse chegando, ele teria duas grandes funções. Uma era ensinar o que eu não dei conta de aprender. E a outra era lembrar aquilo que eu esqueci. Porque muita coisa que Jesus fez, nós simplesmente deletamos da conversa. A gente nem sabe muito bem o que é. A gente guardou pontualmente algumas coisas e normalmente a gente guarda, de verdade falando, as menos significativas. Por exemplo, a gente adora falar da cruz. Mas foi a menor delas. Porque aquilo era igualdade, era ele, o outro ladrão e todos os outros. Agora, porque é mesmo que a gente não lembra com riqueza de detalhes quando ele perdoou a traição de Judas. Ah, conversa chata, né? Esse trem de traição, perdão. Não, pula, vamos olhar para a cruz que está mais legalzinho. Ó, então, com riqueza de detalhes, eu olho para aquilo que é mais superficial. E a gente grava e deixa isso para sempre, porque não traz nenhuma proposta desafiadora. Estou falando do Judas, que ainda a gente inverteu a história e fica querendo malhar ele até hoje. Esquecemos que Jesus falou foi de perdão e fica lá batendo no Judas. Olha como a gente é esquisito. Faz bagunça com tudo. E quando ele falou que era para amar o inimigo,
a gente não conversa disso. Essa parte da história dele a gente pulou. Não interessou para ninguém. Por quê? Vamos falar da cruz, que é mais interessante. Então, esse é o grande cuidado, porque senão, de tudo aquilo que ele exemplificou, mostrou como caminho, a gente não toma ciência nem contato. E fica preso a algumas situações que muitas vezes não nos levam a mudanças. E a gente fica ali aprisionado. Então, essa é a importância, ensinar as coisas e relembrar aquelas que a gente tentou esquecer. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse, senão por parábolas. Então, por que é mesmo que Jesus ensinava por parábolas? Será que ele não sabia explicar aquilo de outro jeito? Ele não tinha como explicar de outra forma. Porque nós ainda não conhecíamos muitas coisas. E ele precisava do nosso conhecimento de ciência, matemática, biologia. Porque como ele ia falar de continuação de vida, de energia, não tinha luz elétrica. Se ele falasse energia etérea, acabou. Não tinha chance. Então, ele deixava uma parábola, que até hoje, quando a gente lê e interpreta, a gente vê que ali contém tudo que a ciência pôde alcançar. Mas ele fazia caber naquela história para que, conforme fôssemos crescendo, amadurecendo, conseguíssemos compreender a lei de Deus. E demoramos até hoje para a gente conseguir entender que lei de Deus e lei natural é a mesma coisa. Então, não tem uma lei lá fora que rege o mundo e uma lei que dentro da religião. É a lei, porque é Deus que cria. Nós somos seres da natureza. Só tem essa lei. A gente até hoje ficou tentando dividir como se religião fosse uma coisa e lá fora fosse outra. Não, Deus é Deus, lá fora é aqui dentro. A nossa limitação é que não consegue juntar as coisas ainda. Mas ela existe. E conforme isso foi melhorando, a gente foi entendendo a biologia, aprofundando a física, aí chega André Luiz e começa a fazer o entrelaçar desta vida com a outra. Mas aí ele pede o conhecimento técnico mesmo. Por quê? Porque eu precisava da ciência para explicar tantas coisas que eu ainda não conseguia. Então, ele só não falou de uma forma mais clara porque nós tínhamos muitos limites a vencer. Por isso, ele deixou até onde eu era capaz. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim,
trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. Então, agora a gente começa a entender que nada é por acaso, que tudo tem motivo, que nós começamos essa compreensão maior de onde viemos, que essa vida é uma etapa, que tem continuidade. Então, a justiça começa a fazer sentido, porque até então ficava difícil aceitar. E a relação, até então, era de temor a Deus. Eu precisava ter medo. Por quê? Porque era tudo com castigo, com vingança. A gente não entendia. Por que alguém fica doente? Às vezes tão cedo. Por que pessoas têm que passar por tantas dificuldades? Não fazia sentido. Porque se todo mundo nascia nessa vida e começava ali, então começavam teorias que não faziam sentido. E é porque Adão e Eva pecaram um dia lá num tal de um paraíso que eu nem participei, não sei onde que fica, e que coisa é essa? Mas eu não entendia. Então eu tinha que ficar com medo, porque eu entendia que ia ter castigo, mas não fazia sentido. Quando começa essa compreensão, eu entendo que, na verdade, isso era só uma alegoria. Que isso estava falando mesmo era de como começa o homem desabrochar a sua consciência nas relações e que eu enfrento só as minhas dificuldades e que nada que eu passo está ligado com o que o outro fez, porque o que o outro fez é um problema dele. Aquilo que eu passo é um problema meu e esse é o meu desafio, descobrir qual o ponto. Eu sei que aqui a gente já faz uma trava. Não, mas é porque você não mora lá em casa. Porque se você morasse lá, você ia entender que o outro faz. Não faz. Por que não faz? A gente acabou de assumir agora há pouco que o nosso coração não é amoroso. Então, quando o outro faz, o que está dentro de mim desperta. E eu sofro porque eu tenho raiva, eu sofro porque eu não perdoo, eu sofro porque eu quero vingança, eu sofro porque eu sou muito magoada. Então eu vou sofrendo por muitas coisas que estão no meu coração que ainda não sabe amar. Porque quando eu souber amar, o outro vai fazer, mas dentro de mim ele vai encontrar só amor. E no amor eu não sofro, porque eu entendo que quem sofre é Ele. Então, esse é o desafio de compreender Jesus. Judas traiu? Traiu. Quem sofreu? Judas. Jesus ficou compadecido de ver tanta fraqueza naquele homem. Pedro negou. Jesus ficou triste? Não. Ficou compadecido de ver fragilidade, covardia. Não consigo assumir postura, então eu fico temeroso e digo, não conheço, mesmo sendo aquele que me ensinou a viver. Mas Jesus não ficava triste nem com raiva. Ele se compadecia, porque sabia que ele precisaria lutar e se fortalecer. Mas quando um amigo nos nega, nos trai, nos engana, ele não encontra compaixão no nosso coração. Ele encontra raiva, rancor, vingança, porque nós ainda não aprendemos a amar. E quando vem o estímulo, acorda em nós aquilo que eu ainda tenho dificuldade. E aí eu aprendo o quanto falta para modificar e seguir esse mestre que me ensina o caminho da verdadeira felicidade. Por isso, conversar de Jesus, não ficar preso olhando para a cruz, mas de Jesus, da vida, do exemplo, é bastante desafiador. Porque mostra assim, você está sofrendo, mas vinde a mim, eu vou aliviar. Mas como eu vou aliviar? Te mostrando como ama nessa hora.
E em cada momento, ele ensinou como amava. E cada forma de amor que ele apresentou é um desafio para todos nós. Mas quem ama, fica leve, porque não carrega essa dor. Então, é um esforço para aprender. Mas para isso, eu preciso entender. Então, ele diz aqui, ó: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? Então, se eu não tenho essa compreensão maior, eu não vou conseguir aceitar a vida de jeito nenhum. Me parece que é um castigo, ou que está tudo errado, porque eu estou passando por injustiça. Eu estou tendo que enfrentar coisas que estão acabando com a minha força. Eu não estou entendendo que essas coisas estão, na verdade, mostrando o que falta transformar em mim para que definitivamente eu consiga ser feliz. Então, vem o estímulo e eu preciso da transformação. Para a gente melhorar um pouquinho, ó, nós vamos lá no Evangelho de São Mateus, quando ele diz assim, ó: é por isso que lhes falo em parábolas. Então, é Jesus explicando para os apóstolos dele por que ele conversava em parábolas. Porque olhando, não enxergam, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Ó, vamos tentar entender melhor o que é esse trem. Como é que vendo eu não enxergo? E ouvindo eu não escuto? Do que ele está falando? O que falta? Oi, tudo bem com vocês? Pode ser o querer. Ó, tem bastante situação na vida que a gente viu e não enxergou. Muita, né? E que ouviu e não escutou. Entenderam? Ó, como é até hoje. Eu vejo muita coisa que eu não enxergo. E escuto muita coisa que eu não ouço. Ou seja, ouvi, mas não fez sentido. Por isso que ele fala, ó, não compreendem. Por isso eu conto a parábola. Porque eles vão guardar a historinha e vão pensar depois, porque agora eles não estão entendendo nada. Eles não conseguem entender do que eu estou falando. Sim. Exatamente. Vai ficar muito ligado a interesse. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis. Olhareis com os olhos e não enxergareis, porque o coração deste povo se endureceu. Ouviram mal com os ouvidos e taparam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam. E assim eu os cure. Mas vossos olhos são felizes porque veem e vossos ouvidos porque ouvem. Pois eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Se não lhe interpretar, parece trava-língua. Porque fica assim, ó, ouve, não ouve, enxerga, não vê, vê, não enxerga, enxerga. Nossa, que é isso? Mas é para a gente pensar, ó, quanta coisa eu vejo e não enxergo. Ouço e não escuto. Eu ouvi. Eu só ouvi. E não aconteceu nada além disso. Não faz sentido. E aí, vê que ele vai lá no profeta Isaías e fala assim, ó, isso aconteceu porque endureceram o coração. E fazem isso de propósito, porque se escutar, vai ter que se converter.
Ou seja, se eu me esforçar, eu vou ter que aprender a perdoar mesmo. Mas aí eu preciso querer. Então eu prefiro não escutar. E aí eu me conservo no mesmo lugar que eu estou. Na mesma compreensão. E é dessa forma que para nós, justo foi Moisés, que disse lá no enunciado, do olho por olho, dente por dente, está valendo. Porque eu acho justo quando alguém me bate, que eu dê o troco. Mas isso é mosaico, isso não é Cristo. Cristo fala, bateu, oferece a outra face. Aí a gente fala, mas isso não é justo. Justo é o anterior. É lá que eu estou. Então, eu escutei o que o Cristo disse? Escutei, ouvi, mas eu não entendi. Eu vi, mas não fez sentido. Porque eu não me identifico com esta construção que ele me propõe. Então, mesmo falando, eu não entendo. Olha que coisa difícil. Então, para a gente entender um tantinho melhor, nós vamos entender, ó, tudo bem, quem está aqui pela primeira vez vai ser meio difícil, mas nós vamos lá. Ó, referência. Referências são construídas pelos sentimentos que o espírito mantém ao relacionar-se com os seus semelhantes. São expressões energéticas das vivências nos relacionamentos, que podem alterar o progresso do espírito. As escolhas recorrentes geram referências energéticas que deixam marcas ou sinais expressivos no perispírito. Passa mais um. Ó, então, eu, perispírito. Lembra que eu sou construída com as energias e esse campo é com o meu sentimento que eu faço. Se eu nunca perdoei, eu tenho alguma construção de energia de perdão? Não tenho. Então, quando eu ouvir falar de perdão, eu vou ouvir. Vai fazer sentido? Nenhum. Eu vou achar aquela conversa maluca. Não entendi do que a pessoa falou. Eu não sei do que ela está falando. Para mim não faz sentido. A minha escolha vai ser a partir daquilo que eu tenho. Então, se eu não fizer um esforço de compreender e mudar, eu fico do mesmo jeito o tempo todo. E isso acontece várias vezes. Então, às vezes, ó, eu estou sofrendo. Mas eu estou sofrendo porque eu estou com raiva. Aí eu vou conversar com alguém que fala assim, ó, mas você precisa ceder. Porque assim não vai dar certo. A pessoa tem dificuldade e você quer se manter na mesma dificuldade. Não, cede, perdoa, dá o braço a torcer, alivia. A gente fica com raiva de quem está falando isso. Muitas vezes a gente abaixa e faz assim, ela não está entendendo o que eu estou falando. Eu nem quero mais conversar com essa pessoa. Porque eu estou falando que eu estou com raiva e eu quero que ela me dê uma solução usando a raiva para resolver o problema. E aí ela fala que é para eu perdoar, ceder, reconciliar. Ó, eu não tenho referência de perdão. Eu falo, ela não me entende. Gastei meu tempo à toa vindo aqui. Ela está falando de uma coisa que não faz o menor sentido. E chega a irritar a gente. Porque eu queria que ela me desse uma solução nisso que eu já sei fazer. Ô, gente, o que a gente já sabe fazer deu errado até hoje. Nós precisamos trocar o caminho mesmo. Agora, olha só, no auge da raiva, escutar que eu que preciso perdoar, é bom? Ui, até aumenta. Agora, é mentira? Não, não é mentira, eu preciso mesmo. Então, olha só, se a pessoa fala uma coisa que eu preciso, já entendi que eu preciso, e eu não quero,
que me falta para ouvir isso melhor? Alguém falou. Vontade de mudar. Aí uma outra palavrinha tão preciosa. Humildade para assumir. Não sei. Verdade, tenho que aprender. Porque se eu falar que eu estou certa, quem está certa não tem que mudar. Mas foi ele que traiu? Foi. Foi ele que errou. Quem vai ter que perdoar? Gente, sou eu que tenho que perdoar. Porque não tem como perdoar quem não me fez nada. Como assim? A pessoa nunca me fez nada, eu falo assim, você está perdoado, viu? Nunca me fez nada. Perdoado o quê? Agora, o dia que ele me fizer um insulto, aí eu estou devendo. Porque eu tenho que perdoar. Aí vocês vão falar assim, mas ele tem que pedir desculpa. Eu não sei, problema dele se ele tem. Não tem nada com a vida dele. E 2, depois que ele fez, ele pedir desculpa muda o quê? Ele já fez. Perdoar ou não perdoar é uma decisão que mora dentro de mim. Só eu posso decidir. Agora, não perdoar significa ficar escrava para sempre desta situação. Perdoar é ficar livre da situação. Eu não preciso concordar com o que ele fez, mas eu não posso amarrar nessa situação, porque senão eu não saio desse lugar e não mudo referência. Então, o que vai ter em mim, apesar de todo sofrimento? Eu vou embora com a mesma coisa que eu cheguei. Eu continuo não sabendo perdoar, me ofendendo com as pessoas que fazem algo contra mim, magoando com as... do jeito que eu cheguei, eu estou indo. Mas a minha vida foi bastante sofrida. Bastante sofrida e nada de proveito. Porque eu não mudei. Mas eu vim aqui para mudar. Então, eu vou ter que fazer uma construção diferente disso. Como faz isso? Com muita vontade, reconhecendo, me esforçando, porque senão eu permaneço exatamente no mesmo lugar. Agora, isso é uma proposta do Cristo. Desafia muito. Então, a proposta do Cristo abala os nossos conceitos, porque nós estamos presos em um tempo que já não dá mais para ser, porque traz muita dor. Então, essa proposta abala, porque pede um caminho novo que nos ensina o que é amor. Porque uma pessoa que sabe perdoar, ela sabe amar, porque perdão é amor. Uma pessoa que trabalha em si a humildade, ela sabe amar, porque a humildade faz parte do amor. Quem não faz parte do amor? O rancor, o ódio, a vingança, a mágoa, isso não faz parte. Então, é uma proposta desafiadora e libertadora, mas que eu preciso investigar na minha intimidade quantas vezes eu recebo a proposta e quantas vezes eu ouço e compreendo. Quantas vezes? O Espírito é o construtor de toda a sua trajetória evolutiva. Ele adquire suas conquistas de acordo com o seu conhecimento e seu aprendizado. O pensamento promove essas conquistas que estão na dependência do conhecimento e das vivências que o espírito vive. Quando está voltado para as buscas materiais, é atraído para as conquistas materiais, dificultando seu crescimento espiritual. Então, vamos tentar fazer rapidinho uma tarefa seguinte, Quantas vezes nesta vida nós já recebemos a proposta de aprender a perdoar alguém? Pode ser só desse ano mesmo. Senão não vai dar, vai demorar muito para levantar. Então, vamos combinar que só esse ano já deve ter acontecido umas 10 vezes. Em qual delas eu escutei a proposta?
0,1. Zero mesmo? Então, ó, eu ouvi, mas eu não escutei. A pessoa se alterava e fazia uma proposta de perdão e eu não entendia. Não escutei. Então, mas ela te insultou para você perdoar, mas eu não entendi. Sabe o que eu fiz? Eu revidei. Ah, revidar é da época de Moisés? Uhum. É o que eu já sei fazer? Uhum. Vai fazer uma construção diferente? Não. Tá tudo igual? Ah, não, gente. Meio do ano eu já sofri tanto esse ano e não mudei nada ainda. É, nada. Tudo igual. A resposta foi a mesma. Ai, que chato. Ó, mas a proposta foi feita. Eu ouvi, mas eu não entendi. Eu vi, mas eu não compreendi nada. Então, ó, de novo, estou eu aqui, falando da mesma coisa, e eu vou ter que começar tudo outra vez, porque não mudou ainda. Mas a proposta foi feita. Para que o espírito mude as energias do pensamento e volte seus olhos para outras conquistas, como a conquista do bem, demandam tempo e vontade para desconfigurar as ideias que se desenvolvem em toda a sua estrutura mental por longo tempo. É importante observar que o que o impulsiona à vontade é o interesse que está associado ao pensamento. Então, olha só, lógico que depois de tanto tempo revidando, revidar é fácil. É um arquivo que tem o uso sempre. Assim, a hora que você abre o computadorzinho, ele já aparece. A gente já sai com o revide estampado. Assim, perdão, nossa, mas precisa baixar programa, porque é lento, o trem não funciona ainda. Está até antigo lá, vai precisar... Ó, mas se eu não tenho um interesse em aprender isso, eu não vou usar, vai ficar. Então, falar em desconfigurar ideia, só agora que dá, e a gente ainda tem dificuldade de entender. Imagina na época de Jesus, ele falando em desconfigurar pensamento. Qual era a chance de entender? Mas hoje a gente tem uma proximidade com isso. Então a gente entende, ó. Eu uso mesmo, muitas vezes, o revide, muitas vezes o desejo de vingança, muitas vezes o desejar o mal para o outro, porque está pronto aqui. Mas agora eu preciso de um tempo para desconfigurar isso. A hora que eu pegar aqui, opa, não vai usar, é o outro que é no lugar. Não, não vai usar, é o outro. Então, assim, eu vou ter que ir trocando até que o outro se apresente prontamente. Mas, na prática, isso vai exigir bastante de mim, porque não é simples. E eu brinquei aquela hora do jogo, gente, mas é verdade. Eu, não, graças a Deus, não entendo nada do jogo. Mas, a hora que eles começaram do meu lado a falar assim, ah lá, roubou, porque vai dando uma raiva. Vai dando uma... Ó, o que eu tenho com isso? O negócio está lá do outro lado do mundo. Olha aqui, um estímulo de um juiz que eu nem sei quem que é. Se eu não tomar conta, eu vinha totalmente desarmonizada. Ô, gente, mal o tamanho do estímulo. Imagina quando for de verdade comigo, o que vai acontecer? Aí você precisa ficar policiando e falar assim, ó, é só um jogo. Errar, todo mundo erra, um dia erra a favor, outro dia erra contra. Aí você vai domando aquilo, por quê? Por que encontrou tão prontamente a raiva aqui dentro? É porque não tem, né? Tem sobrando, que um pinguinho de estímulo faz aparecer. Então, ó, é um exercício que eu preciso ter muito interesse em executar para transformar. Agora, imagina quando a questão pessoal. Olha que difícil.
Porque aí eu sei quem é, sei o que fez, foi comigo, eu sei qual foi o prejuízo. Então, se eu não tiver muita vontade e um interesse firme nessa mudança, eu não consigo fazer. Então, é um esforço de transformação, mas eu só faço isso a partir do momento que eu compreendo para que serve a vida. Então, quando a gente fala assim, para que reencarnou? Para evoluir. É bonito falar, mas como é mesmo que você vai evoluir e construir referências de perdão e tolerância? É quando o outro vier fazer um estímulo e eu tiver que exercitar a tolerância e o perdão. Começou? Ah, tá, entendi. Por isso que ainda está tão difícil, porque eu ainda não comecei. Eu só escutei, mas eu não ouvi. E se eu ouvi, eu não entendi. Então, no meu interesse não está envolvido com isso ainda. Não entendi nada. Então, nada mudou até agora. Então, vai ser esse nível de empenho que eu preciso. Então, olha só. Para a gente entender essa história do vi não enxerguei, do ouvi não escutei, Amélia Rodrigues, no livro que chama Vivendo com Jesus, ela traz uma narrativa que fala de 2 cegos que estavam lá desesperados pela cura. Jesus ia pela estrada de Jericó, quando 2 cegos mendicantes à orla do caminho, ouvindo os cânticos de gratidão, começaram a gritar, pedindo socorro ao Mestre. Jesus conhecia aqueles homens inditosos e aflitos. Era o pastor e se identificava com todas as ovelhas que lhe pertenciam. Acercando-se dos requerentes de ajuda, interrogou-os: que quereis que vos faça? Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, permitindo-nos ver a claridade da luz. O Senhor se aproximou suavemente e tocou-lhes os olhos apagados. Uma onda de inexplicável energia penetrou-os e a escuridão cedeu lugar à luz. Então, olha só, Jesus ia pelo caminho e os ceguinhos 2 estavam lá desesperados pedindo a cura. Ele parou. Precisava ser muito esperto para imaginar o que o cego queria com ele. Lógico que ele sabia. Mas vê como é da grandeza dele. Ele não chega e faz. Ele sempre pergunta: o que é que vocês querem que eu faça? Porque o que estava ao alcance dele, ele fazia. Mas ele nunca chegava, a fama chegar chegando, ele não chegava entrando, ele sempre perguntava. Então ele perguntou: o que vocês querem? Nós queremos enxergar. E ele devolveu a vista para os 2. Então, olha só. Se a gente for bem rasinho, o que foi que Jesus fez? Mas bem raso. Vocês estão com medo de mim hoje? Eu estou com cara de mal. O que Jesus fez para os 2 cegos? Curou. Pronto, curou. Agora, olha só. Imagina você com a sua cegueira e Jesus na sua frente te perguntando: o que você quer que eu faça para você? Qual dor você ia pedir para ele curar? Mas tem que escolher uma. A que está gritando. E aí ele cura. O que é que vai acordar em nós diante desta cura? Que vamos pensar. Eles estavam lá, cegos, desesperados, pedindo para enxergar. Jesus perguntou: o que vocês querem? Nós queremos enxergar. Ele foi lá e curou. E eles enxergaram. O que será que vocês imaginam assim? O que ia acontecer dentro deles? Sabe por que eu acho difícil? A gente não tem repertório do bem. O
Que olha só, se Jesus fosse o médico do postinho, a gente ia falar assim, até que enfim achei um que presta. Porque esse é o nível de reconhecimento e gratidão que a gente tem. Mas é meio igual aos outros, viu? Porque nem põe a mão na gente, não deu tempo nem de sentar. Esse é o nível de gratidão que a gente tem. Ó, o que será que eles sentiram? E imagina, a presença amorosa de Jesus era tão forte que no tempo dele na terra, não conseguiram fazer guerra. A guerra em andamento acabou. Não dava para fazer guerra. Ele amansou o povo. Precisaram parar a guerra. Eles não tinham força para continuar. Olha o poder de amor. Então, ó, ele chegou, parou na frente do cego e fez assim, ó. O cego começou a enxergar. Vão pensando aí no nosso repertório, o que será que vai sentir? Então, vamos lá. Os 2 cegos do caminho recuperaram a visão, mas não se embriagaram da luz da imortalidade, pois voltaram às trevas densas da alma. Vêem sim, mas não enxergam. Têm olhos que brilham, mas ainda não percebem a luz do discernimento nem da misericórdia. Dia virá que ele abrirá os olhos da alma de todos para a renovação e a vida eterna, no mundo de hoje que faz lembrar a Jericó de ontem. Ou seja, o ceguinho passou a enxergar. E o que ele foi fazer? Viver a vida. Mas qual vida? Material. E para Jesus? Ele curou tanta gente, o que tem me curar também? Ponto. Acabou a história. Então, olha só. Eles viram Jesus, mas eles enxergaram Jesus? Não. Eles compreenderam Jesus? Não. E imagina nesse contato que influxo de amor que os envolveu para que eles fossem curados. Eles não entenderam nada. Para eles não foi nada. Foi só a cura. Por isso que a gente falou de referência. Porque se eu não tenho essa busca, eu não entendo. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando ele foi lá e liberou a mulher adúltera. Os discípulos não entenderam nada. Quando ela saiu, um dos discípulos falou assim, mestre, mas a lei manda apedrejar. Por que você liberou? Ele viu que ele não tinha entendido. Ele não sabia o que era perdão. Então, Jesus começa a perguntar assim para ele, mas cadê o homem que adulterou com ela? Cadê o marido dela? O que fazia com ela para ela ter vontade de fazer isso? Por que vocês bajulam juiz, fiscal? E quando é alguém que está sofrendo, vocês querem tacar pedra? E aí o discípulo foi ficando confuso com aquele monte de pergunta, porque ele não entendia do que Jesus estava falando. Porque para ele era assim, ó, se a lei fala que é para tacar pedra, eu taco pedra, e isso está certo. E quando Jesus inverte, ele fica sem entender. E eles gastam um tempo discutindo aquilo para conseguir entender. Então, não foi à toa que quando a Magdala se converteu, ela imediatamente, ela foi lá e trocou de vida. Por quê? Porque ela viu, enxergou e compreendeu. Então, quando ela chegou em casa, ela pegou aquele monte de perfume, aquele monte de joia, chamou todos os funcionários que ela tinha e foi dividindo com eles. Ela já naturalmente cuidava deles. Aí ela intensificou. E aí, naquela expansão, ela saiu e foi para a rua cuidar de leprosos. Por quê? Porque era o amor que ela tinha. Então, por que foi mesmo que Jesus aparece primeiro para ela? Porque ela entendia e ela sabia o que é a proposta do Cristo. Então, muitas vezes eu estou perto e não entendo.
A proposta está ali. Eu escutei, mas eu não ouvi nada, não estou entendendo. Então, esses olhos de ver a vida é que nós vamos fazer um esforço. E calcular quantas vezes a vida me chamou para aprender a lição do perdão e eu não consegui. Quantas vezes a vida me chamou para ouvir a lição da tolerância, da bondade, e eu não registrei. Para que aí, no meu esforço de interesse de transformação e alívio, eu possa modificar. O outro, não, a mim, porque eu vim aqui para a minha transformação. O outro, eu não sei o que ele veio fazer aqui. Isso não é problema meu. O outro é só problema dele. Porque senão eu cobro dele uma coisa que é a minha parte que tem que fazer. E sempre vai ser assim, por incrível que pareça. E nada que ele faça justifica o que eu sinto. O que eu sinto é meu. Então, hoje, com essa história que eu falei, meio brincando do juiz, gente, olha só, sei lá, o homem lá errou. Dizem que errou. A raiva que eu senti, o que ele tem com isso? Nada, é minha. Ele nem sabe que eu existo no mundo. Então, isso é problema meu. O erro dele, se houve erro, ele que sabe como é que ele arruma. Eu não tenho nada com isso. E outra, vai mudar tão pouca coisa. Não é nem importante aquilo. Agora, a raiva que eu sinto é muito importante. Principalmente para mim. Então, isso eu tenho que habituar a fazer. O outro não tem nada com isso. Eu tenho. É meu. Porque eu preciso assumir como responsabilidade minha essa transformação. Senão eu não construo nenhuma referência nova. Esse é o desafio. Não, e também, quando eu aprendo o amor, o perdão, também não garante, porque essa parábola aí está mostrando isso, que vai ter resultado, né? Porque eu posso envolver, amar, perdoar, mas isso não significa que vai repercutir no outro como resultado, porque eles não entenderam e eles foram envolvidos por esse amor. Que assim, ó, o resultado é só individual. Eu consigo fazer um resultado para mim. Eu não consigo fazer um resultado para o outro. Porque a porta é estreita e passa um de cada vez. Cada um com seu esforço. Então, o meu amor alivia o meu coração. Eu posso te ajudar, mas só o teu amor é que alivia o teu. Não tem outro jeito. Porque a gente é responsável por nós mesmos. Ajudar é uma coisa. Então, lembra quando a gente leu o primeiro item, que Jesus fala assim, ó, eu vos aliviarei. Ele não fala, eu vou resolver, eu vou curar, ele não vai nada, ele vai dar uma aliviada, porque a cura real, a transformação, eu tenho que fazer por mim. Ele não faz, porque ele fez a dele. Eu tenho que fazer a minha. E isso, agora nós vamos ter que habituar. Não dá para fazer diferente. Ponto, acabou.